Oi pessoal, eu vou gravar uma série aqui com essas propriedades da potência. Serão vídeos curtos, vou gravar uma propriedade por vez, talvez dê para gravar duas, mas hoje eu vou gravar somente uma nesse vídeo. A primeira propriedade é a multiplicação de potência com bases iguais, potências com bases iguais. O que a gente vai fazer? Vai repetir a base e somar os expoentes. Pessoal, essa ideia de somar os expoentes, a gente tem que ter muito cuidado, que tem expoente que é negativo, tá bom? Nesse primeiro exemplo aqui, o primeiro expoente aqui é o 3, o segundo expoente é o 5, o 2. Então, nós temos 5 elevado a 3 vezes, esse pontinho sozinho aqui é vezes, 5 elevado a 2. Então, a gente vai repetir a base, eu já repeti a base aqui, o 5, e vamos somar os expoentes. 3, vou colocar em uma cor diferente para ficar destacado, tá bom? Então, eu vou somar aqui o 3 mais 2, certo? Por que eu botei 3 mais 2 sem parêntese? Porque eles são simplesmente 3 e 2. Eu recomendo o uso do parêntese quando... Na verdade, não é nem recomendo. O uso do parêntese é necessário quando um dos números é negativo. Aí tem que usar o parêntese, tá bom? E aí, somando aqui os expoentes 3 mais 2, eu obtenho 5. Portanto, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 5, tá bom? Segundo exemplo aqui, 9 elevado a quinta vezes 9 elevado a menos 3. Aqui, pessoal, a gente já obrigatoriamente vai ter que colocar a soma, certo? Porém, o segundo expoente vai ficar dentro de um parêntese porque ele tem um sinal de menos, certo? Vai ficar 5 mais menos 3. Por que mais menos 3? Porque nós vamos repetir a base, que é o 9, e somar os expoentes. O primeiro expoente é o 5, o segundo expoente é o menos 3, e nós vamos somar esses dois expoentes. Vai ficar 5 elevado a... Eu vou ter que eliminar um desses sinais aqui, a gente só pode trabalhar com um, né? Vamos eliminar da seguinte forma, fazendo o jogo de sinal, mais vezes menos. Então, vou colocar aqui o 5, mais vezes menos é menos 3. Então, observe que era a soma de expoentes. Como a gente está somando com um número negativo, isso vai se tornar agora uma subtração. Então, nosso resultado aqui vai ficar 9, certo? 9 elevado a 5 menos 3, que é igual a 2. Beleza, pessoal? Tá mexendo assim porque eu tô segurando aqui, não tem apoio, tá? Mas dá para vocês perceberem aí, dá para ver nitidamente, não é? Eu fiz um número grande. Vamos lá, agora eu tenho 6 elevado a menos 4 vezes 6 elevado a 9. Bom, multiplicação de potências de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. O primeiro expoente é o menos 4, soma com o segundo expoente, que é o 9. E aí vai ficar menos 4 mais 9, ou 9 menos 4, né, pessoal? 9 menos 4 dá 5. Certo, pessoal? Aqui eu tenho uma dívida e aqui eu tenho um saldo, um crédito. Então, eu vou abater essa dívida nesse crédito, sobra 5, tá bem? Vamos para o quarto exemplo aqui, onde os dois expoentes são negativos. Então, os dois expoentes são negativos, o primeiro expoente é o menos 2, o segundo expoente é o menos 8. Eu repeti a base aqui, que é o 15, e vou somar os expoentes. O primeiro, se tiver mais expoente, pessoal, vocês somam tudo se for multiplicação, viu? Eu trabalhei somente com duas potências, mas pode ser que tenha mais de duas potências. Se for multiplicação, vocês vão repetir a base quando são iguais e somar os expoentes. Nesse caso aqui, eu vou somar o primeiro expoente com o segundo expoente, tá certo? O que acontece aqui, pessoal? Eu vou somar dois números negativos. Então, aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Como eu tenho dois números negativos, eu costumo dizer que eu tenho aqui duas dívidas e eu vou somar essas duas dívidas. Vai tornar uma dívida só. No primeiro aqui eu tenho uma dívida de 2, na segunda aqui eu tenho uma dívida de 8. Somando a dívida de 2 com a dívida de 8, eu tenho
uma dívida de 10. Certo, pessoal? Então, é isso. É aquela ideia do sétimo ano, quando você tem dois números positivos, você soma e conserva o sinal de positivo. Quando você tem um número positivo e um negativo, você subtrai, certo? Um positivo e um negativo, na soma desses dois números, você vai subtrair e conservar o número de maior valor absoluto. No caso aqui é o 5, né? 5 é maior do que 3, portanto, você vai subtrair e o resultado vai ficar positivo. Aí aqui também, nesse terceiro exemplo, eu fiz o menos 4 mais 9. Então, eu tenho números com sinais opostos aqui. Eu vou fazer a subtração e o sinal do número maior, no caso aqui o 9, vai permanecer no resultado. 6 elevado à quinta. E no último exemplo, eu tenho dois números negativos. Então, se eu vou somar dois números de sinais iguais, eu vou somar esses dois valores e manter o sinal, tá certo? Portanto, eu vou ficar aqui com menos 2 mais menos 8 igual a menos 10. Tá aí a primeira propriedade de potência. Repete a base e soma os expoentes.